Shalom Hashem, paz do Senhor. Vamos começar esse estudo sobre a nossa redenção. Há uma diferença entre a redenção na Bíblia e a libertação. Nós somos libertados do mundo e do pecado, mas somos ainda a ser redimidos para o céu, a Jerusalém Celeste. Vamos falar hoje sobre a nossa redenção para o mundo, o fim do mundo, a tribulação para outros, e para nós a vinda do Filho do Homem, nosso Salvador, na sua segunda missão, a de nos redimir, e redimir em si todas as coisas, e vencer a última vitória, que é a morte, depois de colocar todas as nações e povos sob o seu domínio, sobre os seus pés, para entregar assim o reino ao Deus Pai, como está nas Escrituras. Vamos ver um hino, vamos cantar dois hinos, o 625 e o 513, que falam da vida, nossa vida futura, redimidos. Então vamos, o hino 625. Meia 25 da harpa cristã. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, a murada de jaspe luzente, esjuncada com áureos troféus, bem no meio da praça o rio, da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre, muito felizes, irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice, veremos no lar paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e recebe ao mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido, que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Agora, continuando o louvor, vamos louvar o Senhor Jesus, nosso Redentor, pelo hino 513 da harpa cristã. Vem, ó meu bom Jesus, 513 da harpa cristã. Autoria de JPS. Vem, ó meu bom Jesus, me consolar, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Que sofrimento atroz,
ensinto aqui, longe da pátria da além, choro eu por ti, minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Quero descanso ter ao pé de ti, desejo só partir deste mundo aqui. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Nada me satisfaz longe do lar que preparaste ali para eu morar. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Que glória, que prazer eu sentirei quando eu daqui partir com o eterno Rei. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Vem, ora vem, Senhor, ó Rei dos céus, vem já me libertar para estar com Deus. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. O texto que nós vamos ler são três textos. O de Mateus 24, o de Lucas 21 e de Apocalipse 22, 21 e 22. Em Mateus 24, nós temos o sermão do dia do Filho do Homem. Jesus falando sobre a nossa redenção e o juízo e a tribulação do mundo, ou como hoje se diz muito, e muitos estão impressionados com o clamor daquilo que se chama de conspineurose, né? Uma conspiração de fim do mundo, uma conversa na televisão, nas notícias de fim do mundo. Toda essa conversa de cometas, de Nibiru, de planetas, estão assustando muitas pessoas. E essa discussão está em toda a mídia. É preciso que nós façamos a separação do joio e do trigo dessa questão, esclarecendo os irmãos que estão em Cristo que esses são tempos da nossa redenção. E todas essas coisas foram preditas pelas palavras do Senhor. Algumas pessoas estão usando esses fatos como os antigos índios, as antigas civilizações do Egito, Babilônia, as civilizações pagãs, na desesperança e na manipulação do povo e na ofensa e na agressão aos filhos de Deus, aos filhos de Noé, aos justos que pregam a verdade e não as fantasias. E os próprios espíritos do mal, os demônios, estão utilizando essa época para enganar, para iludir com uma série de teorias e uma série de palestras e demonstrações em que as pessoas estão gastando muito dinheiro, viajando, perdendo tempo
E onde está a verdade? Então nós vamos trazer a verdade sobre a nossa redenção. Agora, vamos trazer a verdade da palavra de Deus, segundo a minha visão, a minha interpretação, para você, para lhe auxiliar, para que você não desespere. Tem pessoas que chegam até ao suicídio, tem pessoas que estão vivendo na ilusão, na alienação desse fim do mundo que não chega, nas drogas, na prostituição, no satanismo e nas fantasias de Hollywood, né? As naves galáxias, Star Wars e impérios intergalácticos, guerra do mal nas galáxias, naves espaciais, nada disso. Isso é uma exploração comercial, uma exploração zombeteira até dos espíritos inimigos de Hollywood, que muito mal tem feito à Terra e as pessoas e as culturas com suas fantasias ilusionistas e satânicas até, com pactos satânicos, etc. Mas não vamos falar sobre a nossa redenção. Não vai ser em tempo de flores e tranquilidades, mas nossa redenção vai ser rápida em tempos de angústia, a angústia de Jacó, chamado. Israel estará cercada, nós seremos perseguidos, seremos odiados, seremos considerados loucos, seremos excluídos dos estados, das nações, dos governos, perseguidos, humilhados, né? Também pelos filhos ímpios de Satanás que estão dominando os governos, iludindo o mundo, que essa é a mensagem de Satanás para a humanidade, a ilusão, a mentira, a fantasia, o combate à verdade, a palavra de Deus. Mateus 24, então comecemos a nossa leitura, a nossa análise. Diz o Senhor Jesus: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aqui você olha, Jesus já falava que o sol escurecer. Hoje, há poucas décadas é que a ciência moderna descobriu as manchas solares e viu que o sol, ele de 11 em 11 anos, ele escurece, e aí o campo magnético dele pulsa e ele gira e muda de posição o seu campo magnético. E a lua não dará a sua luz, por consequência, na época que o sol se escurece. E as estrelas cairão do céu. Olha, os astros, aqui no grego a palavra é astros, cairão do céu. Cometa, meteoro, planeta, constelação, galáxia. As potências, os astros cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então você vê hoje que com os novos telescópios, nós vemos Sorro como estéreo, né, dos Estados Unidos, do Japão, da Java, da União Europeia, que enviaram para observar o Sol. Nós vemos, principalmente pelos Estados Unidos, está na internet, o estéreo, a gente vê que as potências do céu estão sendo abaladas. O Sol, recentemente, foi mostrado um cometa duas vezes o tamanho de Júpiter, que é muito grande. Júpiter é muito maior que a Terra. E esse cometa ele chegou muito próximo do Sol, fez uma emissão, abalou o Sol, uma emissão gigantesca. A cauda desse cometa ia lá do Sol até a Terra, o tamanho desse cometa era gigantesco. E alguns astrônomos, observando isso, disseram que nós estamos ainda aqui pela graça divina, porque se aquele cometa tivesse passado perto da Terra ou batido, não estaria mais aqui. Tamanha energia de destruição, mas o nosso Deus nos guarda, porque Ele vai nos redimir ainda nessa terra, e nós viveremos eternamente nessa terra. Então Ele vai preservar e transformar essa terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Então esse dia da nossa redenção, depois da aflição, essas coisas no céu acontecerão depois da aflição, com uma intensidade muito maior do que está acontecendo hoje, já está apavorando as pessoas. Mas isso foi predito pelo Senhor. E Ele diz que os céus e a terra passarão da maneira como eles hoje, como eles são hoje. Então, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, as profecias de Jesus vão se cumprir. Ele disse, é preciso que se cumpra tudo isso, porque tudo isso foi escrito, foi profetizado, faz parte do juízo sobre a humanidade, dos pecadores, sobre os pecadores. E ele fala principalmente sobre Israel, Judéia. Ele diz para fugir de Jerusalém quando vê a desolação do profeta Daniel no lugar santo, que é a mesquita islâmica de Al-Aqsa, que adora o Deus da lua, né? Al-Ila, que é o Deus da lua, que virou Allah, né? De Maomé.
E Jesus fala exatamente que nesse tempo haverá muitos falsos cristos e falsos profetas, falsos messias, falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, se possível for enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho vou-lo predito. Então é para nós notarmos, né? Zacó, lembrarmos isso aí, Zacó no hebraico. Devemos lembrar isso aí que Jesus está dizendo, ó, cuidado com as falsas religiões, os falsos profetas, que eles usarão sinais e prodígios. O que é o sinal? O sinal é o anúncio do fim do mundo. Ó, o Nebiru, ó lá, está chegando, vai destruir a terra, vai destruir o mundo, vai destruir o planeta, acorda, olha aí, os índios já falaram sobre isso, os maias, os egípcios, os babilônios, olha lá, eles tinham razão, a religião deles é que estava certa, a ciência deles era que era avançada, tem as naves espaciais, disco voador, de outros planetas, de outras galáxias. Então isso aí são o quê? Falsos profetas. E os sinais? Eles estão usando os sinais do estéreo, da astronomia. Antes eles usavam sinais assim, eles diziam assim, o espírito, vão baixar o médium, baixava aquele espírito e dizia, vai ter o sol vai escurecer, aí tinha um eclipse. Então aqueles espíritos, demônios, ensinavam ele essas coisas do cosmos, porque os anjos caídos vieram, não de outros planetas, mas vieram do céu, para onde nós vamos. Eles vieram de lá, eles estão acima do universo. Então, eles têm conhecimento e tempo de observação muito maior do que o humano. Então, o médio daqueles tribos, daquelas índios, fazia sacrifícios humanos e eles comunicavam o conhecimento dos anjos caídos, dos demônios, para os mestres, os médios, e eles ensinavam e mostravam sinais no céu e a população ficava apavorada, como muitos estão hoje, apavorados. Mas a palavra do Senhor não passará, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ele nos guardará até desse tempo da grande tribulação, como guardou Israel. O Salmo nos dá essa promessa de Deus, de que mesmo as manchas solares, que são acompanhadas hoje pelos astrônomos, pelos governos, temendo um blackout, né, a queda da energia elétrica, que vai matar muitas pessoas se houver uma mancha solar dessa. Porque muitas cidades bebem água por causa das bombas elétricas e da energia, fora os contratempos de toda a vida moderna. No Salmo 121, a palavra de Deus diz, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, Ele vai nos proteger do sol, dessas manchas solares, vai nos guardar de toda essa tribulação, porque no Salmo 121 termina, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele vai preparar um lugar de refúgio, uma condição, uma situação de refúgio para nós, até a nossa redenção. E a nossa redenção está no capítulo 21 de Lucas, falando sobre esse mesmo evento cósmico e da tribulação, da nossa redenção. Ele diz, Jerusalém será cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Olha, Israel já está começando a ficar cercada de exércitos. Os pactos de aliança, de paz que eles tinham com o Egito, com a Turquia, estão abalados pelos novos radicais do islamismo, do Irã, principalmente o presidente Ahmadinejad, que quer extinguir Israel. Então ele está fazendo essa revolução primavera islâmica, que se transformou num inverno de terror, né? Está se transformando num inverno de terror e de guerra contra Israel. Já começou a guerra. O Estado de Israel está fazendo operações de bombardeio já nos laboratórios de arma nuclear do Irã, porque ele prometeu jogar essas armas em Israel. Então já está havendo um cerco a Israel. Então a Jerusalém está havendo uma disputa, inclusive o Obama, a Dilma estão querendo tirar Jerusalém como capital de Israel, do governo. Então as nações e a ONU, né? Esse Conselho das Nações, que é rebelde ao Filho de Deus, ao Rei Messiânico, que é Jesus, sobre Sião, que vai governar, esse reino em Nova York, das nações, esse conselho, está querendo destruir as palavras de Deus. Mas Jesus diz, passará o céu, passará a terra, passará o cosmos, a terra, os planetas, os sóis, as estrelas, as galáxias, tudo eu farei de novo, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus diz, o que nós temos a nossa rocha, é a palavra de Jesus, essa não vai passar. A gente não precisa temer, porque a gente está nessa rocha, essa é a nossa rocha, inabalável. O homem não pode abalar os cometas, maior que seja Obama, a ONU, as nações, eles não podem meter a mão lá no planeta, no sol, e fazer o que querem. Já Jesus pode, porque Ele é o Criador, Ele é o Pai, mas para quem crê. Jesus não vai demonstrar o poder para quem não crê, nem vai mostrar a sua
proteção, a sua guarda para quem não crê nele, mas quem o desafia. Porque nesses tempos muitos vão desafiar de Jesus. E muitos vão desmaiar de terror, tá vendo? E vão até suicidar aqui, desmaiar de terror e outros suicidar. 21, capítulo 21 de Lucas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quanto as virtudes do céu serão abaladas. Então tem gente que passa de madrugada observando esses telescópios e olhando tudo na internet, olhando tudo sobre os índios, né? Os calendários maia, e apavorado, guardando alimento e gastando o seu trabalho com alimento, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e os falsos profetas usarão esses sinais para enganar. E na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu não sabia nem o que era isso. Jesus me falou, me profetizou isso em 2000, dessas tsunami, dessas ondas no mar. E veja o Japão riquíssimo acordou miserável com a onda que destruiu Fukushima e os seus reatores e causou um dano, um terremoto e causou um maremoto. Então a angústia das nações, agora financeiras, angústia financeira. Por que todas essas aflições? Porque o homem não guarda o sábado. Ele não guarda um dia para descansar, refletir. Ele quer até no final de semana consumir, gastar aquilo que é fruto do trabalho dele, continuar aquele consumo, divertir, viajar. Ele anda de um lado para o outro. Então essa alienação econômica está causando crise nas nações. E o que acontece? Jesus já previa essa alienação econômica das nações. E as guerras, como nós estamos vendo esses protestos árabes, essas guerras árabes para tudo que é país, esses ataques terroristas dos árabes sobre esse deus Al-Ila, deus da lua crescente. Então esse mesmo deus da Babilônia, que era o Bel, está aí atacando o povo, iludindo as mulheres, ou oprimindo as mulheres com leis de opressão. As mulheres não têm liberdade, não têm vida de qualidade, não são oprimidas só para gerar soldados fanáticos dessa guerra. Então, nós estamos vendo tudo isso. E a alienação econômica, ver os países comunistas como a China, que é um partido só, nessa alienação de crescimento, economia sem parar, e querendo todos os empregos do mundo. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, diz Mateus 24. E haverá fomes, olha aí, as manchas solares, os cosmos, o calor do sol, a influência de outras estrelas, talvez, a perturbação no cosmos, se traduz em fome na Terra, aquecimento na Terra. Às vezes o aquecimento não é só por desmatamento, mas é por causa desses efeitos cósmicos. Haverá pestes e terremotos, pestes, Então, a fraqueza da saúde do corpo, e terremotos. Os terremotos estão aumentando uma escala observável em vários lugares. Então, o Sol, as estrelas, os cosmos, ninguém sabe esse mecanismo. Ele está, Paulo diz assim, a natureza clama pela reconstrução de Cristo. Então, o cosmos está decaindo, a Terra está decaindo. E isso já é anúncio dos princípios das dores. Não, meu amor. E esse será um período de perseguição para os cristãos, para aqueles que nós seremos odiados por causa do nome de Cristo. A honra que está se dando hoje é o dinheiro, a economia, a ciência, a tecnologia, está dando ao Estado humano, E os Estados estão esquecendo o nome de Cristo. Então aqueles que levantam com o nome de Cristo são perseguidos, são odiados, presos, torturados, mortos. Como nós vemos, tantos irmãos estão aí passando por isso na janela 1040, no Oriente Médio, na Ásia, na China, que supõe-se que tem 200 milhões de cristãos escondidos muitas vezes, Porque o Estado não aceita o nome de Cristo sobre ele, Um país comunista, socialista, mas é um Estado 100% honrado, a prejuízo da honra da família, a honra do ser humano, a honra da dignidade humana, está sendo esquecida, inclusive no Brasil. Você vai procurar a sua justiça, a justiça não reconhece a sua honra, que você tem honra nenhuma, que você tem direito nenhum, que você tem valor nenhum, e acaba enrolando a sua honra, o seu direito, e acaba você perdendo o seu tempo. E aí se prejudicando e desonrando ainda mais. Às vezes você é ofendido por uma pessoa
às vezes você é roubado, às vezes você é agredido, mas a justiça não reconhece a sua honra, só reconhece a do Estado, né? O dinheiro do Estado, o orçamento, o imposto do Estado, a economia do Estado, etc. O Estado, e nós estamos nessa influência socialista, comunista da China, né? Então está cada vez, o capitalismo está, por outro lado, né? Está ali desenvolvendo aquela ganância econômica, do consumo, do luxo das pessoas, né? Então, nesse tempo haverá traição, escândalos, vão odiar uns aos outros. Então, essa situação individualista, essa falta de solidariedade, falta de amor, né, entre as pessoas, de confiança, de respeito, né, dignidade humana, estamos vendo tudo isso acontecer. E guerras e ameaças de guerra, né, os aeroportos, você precisa embarcar e voar, você tem que quase tirar a roupa, fazer um raio-x, né, as ameaças de atentado, ameaças de guerra, nossa vida de toda parte. A violência, né, o coração humano, como nos dias de Noé, estava no dia de Noé, né, com muito, Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, bebiam, bebida, né, os vícios, comiam, tudo engordando, se consumiam já era de comida, casavam e davam-se em casamento, quer dizer, os divórcios, né, até que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu, até que veio o dilúvio. E levou a todos, assim também é a vinda do Filho do Homem. E muitos estão aí alienados pela economia, pelo trabalho, pelo ganha-pão, né, pela luxúria, pelo poder, pelo Estado. E nem vem o sol, não consegue nem ver o sol, porque está tapado pela nuvem, ou está indo para o trabalho, está tapado pelos prédios na cidade, nem olha para o sol. Mas algumas coisas estão dando sinais realmente, de que o sol não é a nossa segurança, nem o sistema solar, nem a terra a nossa segurança, mas a palavra do Senhor Jesus, a fidelidade do Senhor Jesus é a nossa segurança. E a fé é a nossa esperança, é a nossa vitória com Ele. Porque aqueles que guardarem essa fé nele, pôr os olhos lá no céu, onde está o seu trono, o verão descer como um raio que vai do Oriente ao Ocidente. E muito nós teríamos que falar ainda sobre esse tema da nossa redenção, porque Jesus colocou em Lucas 21 essa palavra redenção. Então, em 21 ele diz assim, quando isso tudo acontecer, ele diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, 21, 28, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui Jesus diz para nós nos alegrarmos e louvarmos ainda mais e buscarmos mais a sua palavra e o seu Santo Espírito, porque a nossa redenção virá nesse momento, quando o mundo desesperar da salvação, por causa do sol, das estrelas, da terra, do clima, da cosmos, da natureza. Então, e Jerusalém estiver cercada, Israel cercada por todas as nações, em aflição e agonia, se converterá ao Messias, o verdadeiro Jesus, que tem rejeitado grande parte desse povo. E para eles Jesus veio, e para eles Jesus voltará. Para todos os que creem. Shalom Hashem, a paz do Senhor, espero que tenha contribuído para você fazer isso. Olha, levantar sua cabeça, glorificar o Senhor Deus, diante de todas as circunstâncias, porque a sua redenção está próxima com Jesus na sua segunda vinda. Shalom Hashem, paz do Senhor, até a próxima oportunidade. Obrigado. Oferecimento da Igreja de Jesus.